Vamos dar início ao nosso webinar. Muito boa tarde a todos e muito bem-vindos ao webinar A Reação do Setor dos Pneus à Covid-19. Um webinar organizado pela Revista dos Pneus em parceria com a ACAP, cujo objetivo é informar os profissionais sobre o impacto da crise motivada pela pandemia do Covid-19 no setor e como as empresas estão a reagir aos novos desafios nesta fase pós-confinamento. Vamos entrar no quarto mês de contenção da pandemia e o impacto desta situação na economia do país tem sido devastador, nomeadamente para o setor dos pneus, que viu reduzida drasticamente a sua atividade. Esta situação está a pôr à prova todo o setor dos pneus, que rapidamente teve de se adaptar a uma nova realidade, principalmente no que diz respeito ao relacionamento com o cliente, que passou a ser maioritariamente através do telefone e das redes sociais. Como todos os setores, também o setor dos pneus tem de enfrentar uma emergência extraordinária e muito complexa, uma situação que tem de ser gerida com muito cuidado e ponderação por todos. Esta situação de emergência dá-nos a possibilidade de pensar no futuro e ser criativos, embora neste momento a prioridade absoluta seja a segurança das pessoas e as medidas de contenção dos riscos. Apesar das dificuldades, o negócio tem de continuar porque a vida não para. O setor dos pneus tem de saber adaptar-se às mudanças que o Covid-19 trouxe ao funcionamento das organizações e à sociedade em geral. E para esclarecer dúvidas relativamente aos muitos assuntos que preocupam os profissionais do setor, contamos com a participação dos representantes das comissões especializadas de pneus da ACAP, a quem dou as boas-vindas e passo a apresentar o Nuno Ferreira da Michelin, é representante da Comissão Especializada de Produtores de Pneus da ACAP, o Manuel Félix de Eurotyre, como representante da Comissão Especializada de Distribuidores de Pneus da ACAP, e o Pedro Nascimento da Pneu Impex, representante da Comissão Especializada de Retalhistas de Pneus da ACAP. Todos estes representantes irão falar em nome das respectivas comissões da ACAP, responder às minhas questões e também às perguntas que forem enviadas pelos participantes que estiverem a assistir. E aproveito para informar que os participantes que estão a assistir a este webinar podem colocar questões aos oradores, as quais serão respondidas no final do debate e as questões serão colocadas no respectivo chat. E vamos então começar o nosso webinar e começo por perguntar ao Nuno Ferreira como foi a sua experiência de trabalhar durante o período de confinamento, com a produção de pneus parada, a atividade comercial reduzida e os recursos humanos, muitos deles em teletrabalho. De maneira que, se o Nuno quiser já avançar com a sua resposta. Tá. Boa tarde, João. Boa tarde também aos colegas da Comissão de Retalhistas e Distribuidores, Manuel Félix e Pedro Nascimento. E boa tarde também a todos os que nos ouvem e que tiraram este bocadinho da tarde para passar este bocado connosco. Eu, antes de responder à questão, João, permita-me agradecer-lhe o convite que endereçou à Comissão de Fabricantes para participar deste evento e parabéns pela iniciativa. Juntar-nos aqui todos numa sexta à tarde para discutir pneus, seja uma sexta à tarde, uma segunda manhã ou qualquer dia, acho que é algo que gostamos todos. Relativamente à sua pergunta, João, trabalhar durante este período de confinamento foi uma experiência nova, porque não a tinha vivido desta forma, felizmente, e obrigou, de facto, a uma adaptação forte de parte de todos, quer sejam equipas comerciais, administrativas, o pessoal das fábricas, porque parámos as fábricas, o pessoal da logística e também dos próprios clientes. Foi uma adaptação progressiva, mas teve que ser feita de maneira rápida, mas não parou no primeiro dia, portanto foi ao longo dos dias, ao longo das semanas, foi uma adaptação constante e a colaboração de todos foi fundamental, inclusivamente a dos próprios clientes. Situações destas toca-nos mais porque somos um povo de afetos, gostamos do contacto físico e este confinamento obrigou-nos a procurar outras formas de contacto e outras formas também de nos relacionarmos. Portanto, eu diria que esta restrição à atividade e à mobilidade de todos também permitiu descobrir outras formas de nos relacionarmos. E esta hoje, que aqui estamos a viver, é bem evidente disso. E outra coisa que me impactou também a mim foi o teletrabalho, e creio que a outros, não só no nosso setor, e que acho que abre também uma porta para o futuro, porque muito se fala da conciliação do trabalho, que a vida familiar, e eu acho que todos agora percebemos que o teletrabalho permite, não em todas as áreas de empresas, mas em algumas, trabalhar e manter as coisas a funcionar à distância, e isso quiçá abre aqui uma janela de oportunidade também para este tema da conciliação pessoal e trabalho. Portanto,
quem diga que a experiência fez com que tivéssemos menos trabalho, no meu caso não foi assim, e com quem tenho falado não foi assim, portanto foi uma experiência intensa de trabalho, que trouxe formas diferentes de olhar os problemas. Obviamente todas as crises também têm oportunidades, portanto também as há, e esta vivência de novas experiências é sempre enriquecedor, tanto para nós como seres humanos, como para as sociedades. Portanto, foi uma experiência dura, feita passo a passo, mas que no final creio que tiramos todos ensinamentos positivos. Muito obrigado, e faço a mesma questão ao Manuel Félix: como é que foi a sua experiência durante este período de confinamento e na empresa, e como é que nos pode transmitir o que é que se passou? Em primeiro lugar, como me disse, agradecer o convite, cumprimentar os colegas e quem nos está a ouvir, quem tirou este bocadinho, como eu disse, para nos ouvir. Eu tenho uma palavra porque para responder a isso. Eu acho que foi triste. O mundo já explicou todas as vantagens do teletrabalho, tudo aquilo que nós conseguimos fazer, a adaptação que tivemos que ter, mas acima de tudo para mim, pessoalmente, foi um pouco triste porque estou muito habituado a ter as pessoas ao redor, a estarmos todos juntos e isso de alguma forma, como o Nuno dizia bem, nós como povo de afetos que somos, custa um bocadinho estarmos numa situação em que de repente estamos habituados a estar ao lado de alguém e de repente ao lado de alguém é ter o telefone. Temos o telefone para telefonar, falar com ele, e estas ferramentas novas, os videoconferências, os Microsoft Teams e companhia limitada. Eu penso que há aqui coisas que se vão com certeza retirar. Haverá empresas que, já se fala que há grandes empresas, principalmente digitais, que vão acabar com os escritórios. Eu continuo a acreditar muito que o trabalho perto e de proximidade ainda é importante. Como é óbvio, há trabalho que não se pode substituir, não se pode pôr as pessoas em teletrabalho no armazém, por exemplo, não é? Não, em muitas partes da logística, é complicado, mas acima de tudo, como não disse, efetivamente há aqui algo que nos fez aprender e até nos ajudou, se calhar, a melhorar e a trabalhar com ferramentas que nos tornam mais eficientes, mesmo estando no mesmo corredor, ou mesmo estando próximo, obrigou-nos a trabalhar com algumas ferramentas que não trabalhávamos até aqui e que agora, se calhar, nós temos muito mais produtividade que aquela que tínhamos até agora. E se calhar, ainda ontem alguém comentava comigo que se calhar agora já não é preciso a gente viajarmos tanto para termos tantas reuniões, porque afinal de contas descobrimos que conseguimos fazer as mesmas coisas sentados numa secretária e à frente do computador. Portanto, isto é resumidamente aquilo que eu penso. Muito bem, obrigado. E ao Pedro Nascimento também a mesma questão: como é que foi a sua experiência de trabalhar no confinamento durante estes últimos meses, não é? Nomeadamente na área das oficinas. Desde já, muito obrigado pelo convite, reitero os agradecimentos e dar um afeto e boas-vindas a quem nos está a ouvir. É assim, nós estamos em teatro de guerra, literalmente. Não conseguimos fazer teletrabalho, não conseguimos trabalhar à distância, temos que estar aqui relacionados com o cliente, temos que nos relacionar com o cliente e não nos permite situações de trabalho à distância. Por isso, tem sido um desafio muito árduo. Temos que nos proteger, temos que proteger os nossos clientes e estamos em contacto diário com eles. Portanto, tivemos que nos adaptar. E tudo isto foi novo. Porquê? Porque fazer a gestão do nosso pessoal, que tem algumas dificuldades também a lidar com isto tudo, tem sido um grande desafio. Até porque isto acaba por mexer com todos. Ninguém estava preparado para uma situação destas, ter que implementar novas regras dentro das empresas, terem que ir, por exemplo, só um pequeno exemplo, o almoço era em convívio e neste momento tivemos que reduzir o refeitório a 2 pessoas no máximo para podermos almoçar e fazer uma escala de almoço. Isto mexe com qualquer um, os clientes não podem entrar na área da oficina e dos pneus, portanto há aqui uma série de situações de distanciamento social, tem sido difícil lidarmos com isso, portanto não nos permite teletrabalho. E no meio entre os fabricantes e os distribuidores, acredito que o retalho tenha sido aquele que mais tem sofrido com a situação neste momento. Muito obrigado, então, Pedro. E a próxima questão tem a ver com a especificidade deste setor, que é um setor
pronto, que ficou a funcionar durante o período do estado de emergência, ao contrário de muitos outros setores, e eu pergunto ao Nuno Ferreira se considera que foi positivo, pronto, o Governo ter permitido que este setor dos pneus continuasse a funcionar mesmo durante o período do estado de emergência. João, sim, claramente. Quer dizer, é verdade que o confinamento levou a uma quebra grande do que foi a deslocação das pessoas, e nesse caso o uso do automóvel, portanto foi uma quebra enorme no uso do automóvel. Contudo, como sociedade, nós dependemos todos de uma série de atividades que não pararam. Quer dizer, a agricultura não parou, o transporte de mercadorias não parou, as entregas ao domicílio, os profissionais de saúde, os bombeiros. Portanto, tudo gente que andou a trabalhar durante este confinamento, e a mobilidade foi garantida, como dizia o Pedro, por quem está no cenário de guerra, neste caso dos retalhistas, com a porta aberta, que garantiram que essa mobilidade fosse possível fazer durante o confinamento. Portanto, o contributo, neste caso, de quem teve a porta aberta e do Governo em manter essas portas abertas, em deixar manter essas portas abertas, foi fundamental. Portanto, aproveitando também um representante dos distribuidores e dos retalhistas especialmente, mas um bem-aja a todos e obrigado por manterem tudo a funcionar, porque o contributo, de facto, foi muito, muito importante. Muito bem. Manuel, considera também tão positivo o setor dos pneus ter continuado ativo, não é? Durante este Sim, eu considero positivo pelas razões que já foram referidas, mas por uma outra razão que eu acho que é muito importante, que é, mesmo em termos de negócio, é extremamente importante que não se corte o laço com o cliente. Ou seja, que quando o cliente efetivamente precisa, e nós nunca sabemos quando precisa, não é? Porque uma pessoa podia estar em confinamento e de repente adoecer e ter que ir ao médico e tinha um pneu furado e precisava de alguém para preparar o pneu ou uma situação desse género. E portanto acho que essa pessoa saber que podia contar com a empresa do bairro ou a empresa da cidade ou da vila, acho que isso foi extremamente importante, à parte o apoio que foi dado a toda a economia que continua a funcionar, que a economia não parou, não é? Quer dizer, nós não confinámos, mas continuámos a ter que ir ao supermercado, as coisas continuaram a ter que ir para lá, o combustível continua a ter que ir para as bombas, os agricultores continuaram a ter que andar a tratar dos campos e, portanto, tudo isso acho que foi extremamente importante. Destaco a questão de não haver o corte na relação com o cliente. Acho que isso que é importante e isso viu-se em algumas empresas que até fecharam logo com aquela, no início, com um bocadinho com o susto da situação e depois, uma semana depois, 2 semanas depois, realmente verificaram que tinham que abrir porque não podiam estar encerrados. Muito obrigado. E já agora, Pedro, então a sua opinião em relação a esta medida do Governo de permitir que as oficinas mantivessem em funcionamento? Foi um período difícil de adaptação, penso eu, ao início, mas como é que considera estas medidas? Não é para puxar a brasa à nossa sardinha, mas a ACAP teve um papel preponderante aqui. E foi um papel fundamental para que isto tudo funcionasse. Até porque, no princípio, quando se pensou em fechar ou parar o país, nós estávamos aqui num bolo que poderíamos correr o risco de parar também. No entanto, através do nosso presidente, o Dr. Helder Pedro, que foi diretamente um dos representantes e foi juntamente com o Secretário de Estado e com o Governo, conseguimos que o nosso setor fosse considerado um setor de prioridade na estrutura do país. Isto foi importante porque credibilizou-nos muito. E o facto de nos ter credibilizado vai-nos dar algum poder, e eu espero que nos dê algum poder aqui quando nós precisarmos e estamos a precisar de apoio do Estado neste aspecto em termos financeiros. Eu espero que o Estado, neste momento difícil que nós estamos a passar, possa estar ao nosso lado como nós estivemos sempre ao lado do Estado e dos portugueses. Nunca deixámos de trabalhar. E eu pergunto aqui, vamos supor que agora nós todos fechávamos. Será que havia caminhões para transportar combustíveis? Será que havia ambulâncias a andar que certamente ficariam inóperas, não só pela área das oficinas, como também da área dos pneus? Certamente que os bombeiros não poderiam andar também porque poderiam ter muitos veículos inoperacionais. Os médicos e os profissionais de saúde que se dirigem todos os dias e que se têm que deslocar para os hospitais para dar assistência a quem precisa e para manterem o trabalho deles. E o próprio agricultor, como o Félix estava a falar, que necessita de abastecer os supermercados para que todos os portugueses possam comer. E o que é certo é que nós, todos juntos, desde o fabricante dos pneus ao distribuidor
e ao retalhista, seja ele na aplicação dos pneus, seja ele na manutenção dos veículos, contribuímos e muito para que o país não parasse definitivamente. E contribuímos mais ainda para que não faltasse nada às pessoas. E se nós tivéssemos todos fechado as portas, isto era muito complicado. Garantidamente que o cenário seria muito pior. Portanto, há que dar mérito aos nossos esforços e neste momento precisamos de quem nos ajude, que o Governo esteja ao nosso lado. E em determinados pontos tem estado. Depois mais à frente, quando tivermos aqui outras questões, podemos falar sobre isso. Mas orgulho-me e devemos todos nos orgulhar de não termos fechado. Eu lembro-me quando houve a situação do estado de emergência, algumas oficinas fecharam. Eu, por acaso, fui primeiro logo a ir para o Facebook dizendo, atenção, não fechem, aliás, além de não fecharem, não podemos fechar, temos que manter isto a andar e vamos continuar a trabalhar. E este diálogo com o cliente foi fundamental e acho que podemos recuperar um pouco mais rapidamente do que propriamente aquelas áreas de trabalho que estão completamente fechadas, vão ter algumas dificuldades em reabrir, até porque criam-se novos hábitos. Eu dou-vos exemplos da restauração. O restaurante que fechou, agora nós estamos habituados a ir comer a casa ou comer no refeitório na empresa, dificilmente vamos perder este hábito, até porque poupámos muito dinheiro com isso. Não é? As oficinas, aqui estão, as oficinas não se perdeu o hábito e as pessoas sabem que nós sempre estivemos ao lado delas e vamos continuar a estar, certamente, sim. Muito bem. Obrigado. E pegando realmente na sua opinião, em que falou que espera que o Governo tenha em consideração o esforço que o setor está a fazer, nesse sentido eu pergunto-lhe se considera que as medidas de apoio ao setor, nomeadamente as linhas de crédito, o layoff e as moratórias, foram suficientes ou estão a ser suficientes para apoiar as empresas que capitalizaram bastante, não é? E que estão algumas em dificuldade. João, as empresas, todas elas, estão abertas para trabalhar, para dar emprego e para gerar lucro. Numa situação destas, em que as quebras foram de 80%, o apoio do Estado foi fundamental e eu tenho que valorizar o facto de as moratórias que o Estado obrigou, entre aspas, os bancos a fazer, o layoff que foi possível fazer, que já estava na lei, mas que foi possível fazer, e o facto de podermos pagar o IVA e as contribuições dos impostos repartidos, que temos que os pagar à mesma, mas pelo menos foram repartidos, ajudou bastante a não sentirmos tanto esta situação. Agora, não é suficiente e aqui até à data, na minha opinião, quem está a falhar não é o Estado. Na minha opinião, quem está a falhar neste momento começam a ser os bancos. Até porque as empresas que têm mais dificuldades são travadas pelas sociedades de garantias mútua, que continuam a ter os critérios que sempre tiveram até à data e continuam a não dar apoio a quem tem mais dificuldades, porque o dinheiro vai para quem não precisa, entre aspas. Nesta altura toda a gente precisa. Mas aqueles que mais dificuldades sentem, neste momento, não têm o apoio dos bancos. Não têm o apoio dos bancos. A única coisa que, na minha opinião, falta aqui é realmente o Estado ir sobre o setor bancário e pressionar, quanto mais não seja pelas garantias, pelas sociedades de garantia mútua, que facilite e que apoie as empresas. Eu dou-vos um exemplo aqui, a Talho de Foice, eu estou na Madeira e o Governo Regional lançou uma linha de crédito de 100 milhões de euros a fundo perdido. Desde que nós, num período de 1 ano e meio, conseguimos manter os postos de trabalho. Portanto, vejam bem, neste caso uma região autónoma, e acho que a nível nacional o Estado deveria de atuar desta forma. Pronto, deveria atuar desta forma. Atenção que o fundo perdido e o apoio do Estado não é um apoio, o apoio é consoante a quantidade de empregos. Portanto, não é que o dinheiro agora rodos. Pena mas pronto, aqui uma parte. Muito bem, mas terá que continuar a haver então medidas de apoio ao setor, nomeadamente esse exemplo que deu na Madeira. E eu agora pergunto ao Nuno Ferreira se consegue antecipar os efeitos que esta crise da pandemia do Covid-19 está a ter no setor, nomeadamente nos produtores de pneus. Pronto, isto veio implicar com muitas mudanças. É possível já antecipar os efeitos que esta crise está a ter, nomeadamente nos produtores, que é a comissão que o Nuno representa? Não os vou quantificar, mas uma coisa é certa,
o efeito é forte a diferentes níveis, e tanto nos fabricantes como nos restantes players, isso é inequívoco. E, normalmente, quer dizer, nós falamos nestes efeitos, levamos a cabeça para os efeitos negativos, mas também quero aproveitar para... Há efeitos positivos também, portanto, nestas alturas também é bom agarrar-nos a eles. Mas é evidente que a evolução dos mercados demonstra claramente os efeitos da crise. Quer dizer, é uma quebra muito grande, o Pedro estava a falar de 80%, os dados do Europol falam em 74% de quebra em turismo, caminhonete 4x4, que é aquilo que eu mais estou ligado, no mês de abril. Portanto, é evidente que há uma quebra, em acumulado 20 e qualquer coisa por cento, porque vínhamos com janeiro e fevereiro e arranques de março mais ou menos em linha. Portanto, é evidente que há um impacto forte no mercado. É verdade que menos na parte de caminhão e de agricultura, no entanto, há quebras evidentes em todos os segmentos. E depois há também o impacto económico ou financeiro sobre as empresas e também sobre as pessoas, não é? Porque quem teve em layoff perdeu o poder de compra e quem continua também continuará com mais algumas dificuldades. Portanto, por isso eu dizer antes que isto é transversal a todos os players do mercado. Nós, tal como todos, fomos adaptando e reagindo a esta nova realidade, quer dizer, à medida que as coisas iam acontecendo. E agora, o que eu creio que é importante, eu, como representante da Comissão de Fabricantes, creemos que é importante, é aproveitar toda esta experiência para prepararmos bem o futuro, no ponto que consideramos na Comissão que continua a ser um ponto em que há margem de melhora, que é o nível da gestão das empresas. Quer dizer, aproveitar esta situação para prestar atenção aos indicadores de gestão de uma empresa, pilotar a atividade também em função disso, ser uma ajuda à tomada de decisões, pois nós consideramos que pode contribuir para um futuro empresarial mais forte e mais preparado também para uma eventual crise, porque não sabemos o que é que vai acontecer em outubro ou em novembro, até que apareça uma nova vacina. Mas também há que reconhecer que já passámos por outras crises, que o setor já passou por outras crises, que os empresários tiveram a capacidade e o saber fazer de passar por elas e continuarem, e hoje também estão aqui e continuam a resistir. Portanto, os efeitos económicos ou financeiros são claros, mas há capacidade, obviamente, para resistir. E depois também colocou a parte positiva que também há na ordem do dia outros assuntos que se calhar demorariam mais tempo a chegar, quer dizer, a questão do teletrabalho já falámos, mas também, quiçá, o aumento crescente da importância do online, e quando falo do online não falo da compra online do pneu, falo da relação que se possa criar com o cliente, que a troca de documentos, que a escolha do local de compra porque me dá mais segurança ou menos segurança, porque está mais higienizado ou tem mais cuidado ou tem menos. Portanto, há uma série de coisas que podemos aproveitar se gerirmos bem a saída desta crise também. Portanto, em jeito de resumo, eu diria que quantificar ainda é prematuro, mas que este contexto vai nos obrigar a todos a adaptar-nos constantemente, a sair da zona de conforto, a mudar, a implementar coisas e voltar a mudar, isso parece-me claro e creio que temos que estar todos com o chip também virado para aí, que reagir e mudar, depois se calhar faz mais parte do futuro do que antes. Muito bem. E em relação ao setor dos distribuidores de pneus, é possível antecipar os efeitos desta crise, Manuel Félix? Eu primeiro só gostava de dizer aqui uma coisa, é que o Governo Regional da Madeira faz parte da República de Portugal e, portanto, os subsídios vão do nosso bolso, Pedro. Portanto, aí não há diferença. Pois. A diferença é que na Madeira há e no continente não há, porque de resto estamos todos cá para pagar os subsídios da perdido da Madeira. Ora bem, deve ser uma questão de gestão, estava eu a dizer, provavelmente gestão financeira do dinheiro da região autónoma da Madeira, provavelmente, em vez de canalizarem para uma obra pública, provavelmente canalizaram para as empresas, digo eu, não sei, porque eu não estava. Claro. Em relação aos distribuidores, nós, como é óbvio, todos os distribuidores sentiram uma redução enorme nas vendas, como é óbvio. Uma coisa é ter uma empresa preparada para vender 10, outra coisa é ter uma empresa que de repente começa a vender 3, não é? Ou 4. Portanto, aí houve um impacto muito forte. Que eu tenha conhecimento, alguns recorreram ao layoff, outros não recorreram a layoffs parciais, outros layoffs totais ninguém fez. Portanto, o setor da distribuição, que eu tenho conhecimento, teve sempre a trabalhar. Efetivamente, o grande problema aqui que nós temos e os efeitos que isto pode vir a ter é o grande receio. É o receio
como alguém dizia aqui há algum tempo, em 4Ds, digamos que é preocupante, que é a distribuição do mercado. Portanto, há muito pouca solidez financeira dentro das casas de dinheiro, infelizmente. Como eu não dizia, é preciso começar a gerir por índices de gestão. As pessoas precisam de saber como é que uma empresa, quanto é que uma empresa custa, quando se abre a porta de manhã, quanto é que já custou só meter a chave na porta, chegar ao final do mês, ter os créditos bem controlados. É preciso ter muita atenção à parte financeira, porque nós, distribuidores, somos meros intermediários entre alguém que fabrica qualquer coisa e alguém que compra. Portanto, se alguém que compra tem um problema, se há falta de procura, com certeza nós vamos ter problemas, porque irá haver uma deterioração financeira das empresas, isso é claro, e depois vamos ter problemas para pagar, queremos honrar os compromissos a quem compramos, e isso é mais complicado. Eu penso que no geral, eu acho que o setor da distribuição está preparado, financeiramente preparado para a situação, mas há realmente aqui alguns temas que temos que ter em atenção, principalmente a questão do crédito. Eu acho que nós, todos, eu diria que os fabricantes nesse aspecto trabalharam muito bem, têm sempre um nível de garantias que é muito superior, por exemplo, ao dos distribuidores, e há aqui o grande problema de haver muita gente que vive daquilo que é o financiamento que lhes é dado através das compras que fazem e os pagamentos em 90, ou 120, ou 30 dias, ou 60, ou seja o que for. Portanto, a minha grande preocupação na empresa onde estou e dos meus colegas é a deterioração financeira que pode trazer esta situação. E porquê? Porque nós convivemos com este mercado há muito tempo e ao convivermos com ele sabemos como é que as coisas estão. E um ligeiro abanão já era um problema, uma crise deste género pode vir a tornar-se uma situação muito complicada de gerir em termos de crédito. Porque as moratórias não são nada mais do que adiar algo que tem que ser pago, não é? Não é perdoar. Os empréstimos e as linhas de crédito que as pessoas possam dar, ou que os bancos possam dar, vão ter que ser pagos. Mas como é que uma empresa que já era deficitária vai pagar um crédito para a frente? Quer dizer, vai se endividar ainda mais em cima daquilo que já está? Eu vejo isso muito complicado. Haverá também aqui, com esta situação, infelizmente, que está a ser criada do aumento do desemprego, haverá também uma deterioração daquilo que é o chamado mix do mercado, que chamemos assim, que é, portanto, haverá uma tendência de passagem das marcas premium para as marcas mais budget, mais baratas. E isto, como é óbvio, terá o seu efeito também em todo o mercado, ao nível dos fabricantes, ao nível dos distribuidores, porque uma coisa é nós ganharmos uma porcentagem sobre 100 euros, seja a porcentagem que for, outra coisa é ganharmos uma porcentagem sobre 50 euros. Não é a mesma coisa, 10% de 50 euros não é a mesma coisa que 10% de 100 euros. Portanto, tudo isto é a nossa grande preocupação e nós, como estamos, como disse, no meio, temos esta grande preocupação do que é que podem vir a ser os problemas de crédito, da depreciação dos ativos e dos estoques que nós temos devido às imparidades que se avizinham, não é? Portanto, eu acho que hoje quem não tiver já a colocar, já não pôs imparidades nos meses anteriores nas suas contas, terá que expor a seguir, se considerarem isso e se fizerem isso, não é? Portanto, temos aqui essencialmente, e digamos em resumo, eu acho que a parte financeira é o grande problema para o qual todos temos que estar preparados e todos temos que ter atenção. Isto é muito duro de dizer, mas há empresas que não vão conseguir sobreviver, não há hipótese. E às vezes pensam que empresas como os distribuidores de pneus não lhes dão a mão e não são os parceiros, porque agora estamos num momento de crise, mas se nós sabermos à partida que há muito poucas probabilidades de essa empresa poder vir a se ingrar no futuro, a única coisa que estamos a fazer é dar-lhe um balão de oxigênio para ela continuar. E o que é que vai acontecer? Vai deteriorar o negócio dos concorrentes, porque vai necessitar de ter
tesouraria que vai buscar como baixa dos preços, isto depois entra numa espiral e é muito complicado, mesmo ao nível da distribuição e ao nível dos fabricantes. Isto não é muito... Eu acho que neste caso, como nós somos uma cadeia e portanto é relativamente fácil de entender, nós não estamos em alturas de andar a baixar preços e fazer campanhas e cada vez os preços mais baixos. Nós hoje todos, principalmente os retalhistas, têm que se preocupar com uma coisa fundamental, que é gerir muitíssimo bem a sua empresa. E gerir muitíssimo bem significa ganhar dinheiro no final do mês. Porque o serviço diminuiu, as empresas, muitas delas são especialistas de pneus. Hoje, o Nuno há bocadinho referia, hoje o cliente prefere ir a uma empresa. Ou seja, se tem que mudar travões e tem que mudar o óleo e tem que mudar os pneus, se calhar ele prefere ir a uma empresa só e fazer isso. E há muita empresa ainda, felizmente tem mudado muito nos últimos anos, mas há muita empresa que ainda são monosserviço, ou seja, que ainda só trabalham com pneus. E isso vai ter de alguma maneira que mudar para que as empresas, no final do mês, sejam empresas rentáveis, os empresários possam pagar os seus empréstimos, possam pagar os seus salários, possam pagar as suas rendas e, no fim, sobra qualquer coisinha, porque só assim é que eles podem continuar a investir para estar cá no futuro. Muito obrigado, Manuel. Uma série de chamadas de atenção que todo o mercado tem que estar atento ao que está a passar. E agora pergunto ao Pedro se nos pode também transmitir os efeitos que esta crise está a ter e vai ter, portanto, no setor do retalho, não é? Das oficinas, neste caso. Sim, o retalho dos pneus é provavelmente a área mais frágil da área de manutenção automóvel que existe em Portugal, e não só em Portugal, mas é o setor mais frágil. Porquê? Porque eu estou nos pneus há 20 anos e antes de eu estar nos pneus, há pessoas que conhecem e sabem isto muito melhor do que eu, um cliente entrava numa casa de pneus e à confiança dizia, olha, meta aí pneus, meta pneus, nem perguntava o preço. E as margens começaram a ser estabelecidas, ganhava-se 40 euros no pneu, 50 euros no pneu, e que dava para tudo, que dava para equilibrar, para alinhar, para o serviço do pessoal, etc. Entretanto, a situação começou a apertar um pouco e as margens começaram a descer, 50, 40, 30, 20, e nesta altura do campeonato há muitas casas de pneus a venderem um pneu com uma margem de lucro de 5 euros, ou a grande parte delas colocam 10, 15 euros, é o cálculo feito assim. Isto é uma questão de mentalidade e a gestão não pode ser feita desta maneira. Porquê? Porque antigamente, e criou-se esta situação generalizada que é oferecem-se os serviços. E ainda bem que ao longo dos anos as empresas têm tentado mudar um pouco aí, porque é nos serviços que acaba por se ganhar dinheiro. E se a casa de pneus, que é engraçado, nós chegámos a uma altura e pensámos assim, mas que nome é que vamos dar ao nosso estabelecimento? É uma casa de pneus? É uma oficina de pneus? É um especialista de pneus? Ou seja, nunca tivemos grande gente e o empresário de pneus tem que saber que hoje não pode ser só pneus. E se pensar de outra forma, a pensar que não vai para a área da mecânica, porque o vizinho sempre o respeitou, então está a cavar literalmente a sua sepultura. E isto porquê? Numa situação destas, as oficinas safaram-se, entre aspas, muito melhor, ou estão-se a safar muito melhor do que um puro retalhista de pneus. Porque o pneu é colocado em 10, 20 minutos, meia hora, e é colocado conforme as necessidades. As oficinas acabaram por ter uma carteira de clientes e uma carteira de veículos em espera a habituar o cliente, porque nós, se queremos ir a uma oficina, temos que ir fazer uma marcação. Eventualmente, se não há marcação, deixa o carro na oficina e vai buscar passado 2 dias ou 3. Se a reparação do veículo for mais demorada, há oficinas que têm carros em um parque um mês para reparar. Portanto, se a crise se passou em março, a 15 de março, numa hipótese, ou no início de março, as oficinas conseguiram ter trabalho até ao final de março. E esse trabalho, quer queiramos, quer não, hoje vive-se o dia. Portanto, se tivermos mais um mês de trabalho, é muito melhor do que acabar hoje. E o que aconteceu foi que as casas de pneus não têm essa possibilidade, porque as casas de pneus não têm um carro de 30 dias para aguentar para pôr pneus. Têm hoje e estão à espera do que vem amanhã. E assim é difícil. Portanto, eu deixo já aqui em primeira mão, porque provavelmente hoje será o último dia que eu poderei falar como responsável da Comissão de Pneus
dentro da ACAP, porque nós tomámos a decisão de integrar e fundir, portanto, esta Comissão de Trabalho juntamente com a Comissão de Mobilidade, que nada mais é do que as oficinas, porque quer queiramos, quer não, um pneu é uma peça e temos de estar todos juntos. E isto é para dar o exemplo aos retalhistas de pneus que têm que implementar dentro das suas oficinas o serviço de mecânica e outros serviços complementares, como podem ser o car care em termos de chapa, sei lá, outros serviços que possam aproveitar, começarem a atualizar-se na área dos veículos elétricos. Há muita coisa, há muita área nova de serviços e qualquer dia que passa é mais um problema que estão a perder dias de recuperação empresarial. Agora, um puro retalhista de pneus não tem qualquer hipótese se mantiver com esta gente. Acabou. Daí tem que se preparar. Acho que este foi o chamado ground zero. A partir de agora, pensem, acho que todos tivemos tempo para pensar, e quem não está na área da mecânica neste momento, tenha pneus, tem a sua empresa completamente condenada a curto prazo. Eu tinha aqui mais uma situação para falar, mas depois falamos mais à frente. Obrigado, Pedro. A próxima questão tem a ver com um caso muito concreto, originado pela pandemia, que é o isolamento social que as pessoas agora são obrigadas a ter, e como é que este isolamento está a impactar na atividade das empresas que têm que lidar diariamente com os clientes e estar em contacto permanente com eles. Eu pergunto ao Nuno Ferreira, para começar a dar a sua opinião, como é que este isolamento tem impactado com o setor e que mudanças é que estão a acontecer e o prejuízo que também está a advir deste isolamento social. Eu tocarei o ponto de vista dos fabricantes, porque depois seguramente o Pedro, a parte dos retalhistas, tem, e o Manel pode nos dar outra visão. Do ponto de vista dos fabricantes, todos eles, mais cedo ou mais tarde, tomaram medidas e pacotes de prevenção para garantir a segurança quer dos empregados, quer dos clientes, mas isto implicou um grande esforço de adaptação. Quer dizer, uma parte importante da nossa vida é andar na rua, é andar a visitar clientes, é ter os tais contactos. Isto de meterem-nos em casa é como nos meterem numa jaula. Portanto, como dizia o Manel há bocado, é triste e também é difícil lidar com essa situação. Portanto, foi preciso irmos adaptando, foi um processo de adaptação em primeira pessoa, depois das equipas, e tudo isto levou o seu tempo também a assimilar. No entanto, uma vez assumida que a adaptação tinha que ser feita, qualquer um dos fabricantes, ainda por cima com o tema do teletrabalho e das ferramentas tecnológicas que hoje todos temos à disposição, cada um à sua maneira conseguiu continuar a funcionar, a comunicar, a contactar, a fornecer a cadeia de distribuição. Portanto, a esse nível, de uma maneira ou de outra, todos conseguimos manter o contacto e manter a rede de distribuição a funcionar. Agora que já temos vontade de sair para a rua, a verdade é que já temos. A chegar à altura. E no caso dos distribuidores, o impacto que teve este isolamento social, Manel Félix? Nós, os distribuidores, diria que todos, temos já uma forte componente online em termos de comércio e de contacto com os nossos clientes. Há distribuidores, dependendo dos modelos de negócio, que têm mais equipa de vendas, menos equipa de vendas, anda mais gente na rua, menos gente na rua. Mas o cliente retalhista hoje é um cliente, e principalmente o especialista de pneus, não tanto as oficinas, mas principalmente o retalhista de pneus é um cliente online. Ou seja, ele está habituado a trabalhar e relacionar-se com uma empresa. Eu costumo dizer que o melhor cliente é aquele que a gente nunca ouve aqui. Porquê? Porque ele faz os pedidos online, recebe, é porque não teve reclamações, paga a tempo e horas, portanto, sem qualquer problema, e isso é... Diz lá alguém. Tem alguém a entrar... Já saiu. Ok, pode continuar. Portanto, nós, como somos distribuidores e não temos porta aberta ao público, para nós foi relativamente fácil. Porquê? Porque as equipas foram para casa, algumas ficaram no armazém, isolaram-se, uso de máscara, continuamos a fazer separação, sei lá,
Nós, por exemplo, recebemos encomendas de Itália, para dar um exemplo, que se calhar ficam em quarentena ali, não é quarentena, mas ficam ali 2 ou 3 dias ali à espera um bocadinho, mete-se um spray por cima por uma questão de precaução, isto no princípio, agora já não faz tanto assim, mas digamos que em relação aos distribuidores o impacto é relativamente pequeno, porque não há necessidade de ter um contacto social muito forte, como no retalho. Daí o Pedro está mais à vontade nisso do que nós. Muito bem. E em relação então ao retalho, como é que este isolamento social está a impactar o funcionamento das oficinas? Falando aqui um pouco em relação aos nossos fornecedores, a área dos pneus está há 10 anos luz à frente, não é tudo mal, mas está há 10 anos luz à frente da área oficinal, porque os B2Bs já são muito banais numa casa de pneus, é muito natural. Numa recepção estamos com um B2B ligado aos nossos principais fornecedores, ter 2 e 3, onde trabalhamos só online e já nem precisamos sequer que o vendedor possa passar para ter uma relação connosco, porque nós estamos muito habituados a trabalhar com as plataformas online, com os nossos fornecedores. Até é mais fácil, muito mais prático, sabemos os preços do momento, sabemos o que é que estamos a comprar e por aí fora. Relativamente aos nossos, aí o que não se passa com as oficinas ainda ligam, ainda fazem muito a chamada para a casa de peças, para pedir uma determinada peça, assim, e não confiam tanto. Entretanto, agora começa um pouco a mudar aqui o paradigma. Quanto aos nossos clientes, o que é bom é que as pessoas têm alguma sensibilidade. Eu não diria todas, mas 95% dos nossos clientes vêm aos nossos estabelecimentos, já sabem que têm que entrar com máscara, têm uma viseira entre o recepcionista e o cliente e começa a ser um pouco natural. É estranho, mas é natural. E as pessoas reagem de uma forma mais natural. Dizem, pronto, não temos outra alternativa, temos que nos proteger a nós e a vós. Portanto, é uma situação que tem sido bem aceita por a maior parte dos clientes. Acredito é que alguns retalhistas de pneus ainda não tenham implementado o chamado protocolo sanitário, tendo colocado tudo o que é de sinalética, ou implementar a proibição de entrada dos clientes na área de intervenção, na área oficinal, que é fundamental, os clientes não podem entrar, têm que ser idos à recepção, mas aos poucos começa-se a generalizar e a comunicação social tem estado aí e as pessoas têm cumprido e adaptado-se. Mas é estranho, é muito estranho esta parte. Gosto de falar com o Sr. Joaquim, que me compra pneus uma vez por mês e que me vem visitar. Quando eu digo ao Sr. Joaquim, chego lá e digo-lhe, Sr. Joaquim, vamos ali tomar um café, eu vou-lhe dar um abraço. E esta relação não existe neste momento, a relação é mais fria e provavelmente tenderá a ser assim. Mas considera então que esta relação cliente-oficina passará a ser mais digital, não é isto inevitável? Exatamente, é assim, isso admito porque futuramente tem que haver um canal de comunicação para com o cliente, há apps já disponíveis para estas situações, mas tem que haver um canal de comunicação com o cliente onde é aprovado os orçamentos, onde é dado toda a informação necessária dos serviços e daquilo que pode ser feito através da era digital. Portanto, a relação acaba por, a relação de contacto físico em termos de cliente-fornecedor vai deixar de existir, vai passar a ser mais fria. Aí agora depende muito de quem se adapta mais rapidamente a estas novas funcionalidades. Muito bem. Em relação a este relacionamento do cliente com a oficina, já agora o Nuno pensa que irá também ser cada vez mais digital, não é? Sim, João. O que vamos vendo e escutando aponta efetivamente para uma relação mais digital, a todos os níveis. Agora, é verdade que o nosso setor, as casas de pneus, onde nós passamos o nosso dia-a-dia, é um setor que vive ou não vive sem a ida à oficina. Portanto, em algum momento esse contacto vai ter que existir. Então, o contacto presencial não vai deixar de existir. Agora, há aspectos da relação que passarão pelo online, eu também estou convencido disso, como diz o Pedro, e quizás chegarão mais cedo do que aquilo que estávamos à espera. Quer dizer, nós estamos habituados a fazer marcações para a revisão do carro, mas não estamos habituados a fazer marcações para os pneus. Portanto, se calhar eu hoje sinto-me como consumidor mais seguro se fizer uma marcação para um determinado serviço e toda a comunicação e negociação ser feita de uma maneira digital, online, assessoramento, troca de documentação e a minha tomada de decisão será à distância. Sempre e quando, como dizia o Pedro também, haja da parte do ponto de venda uma adaptação a estes meios que permitam aproximar o máximo possível aquilo que o
contacto físico, ou melhor, aquilo que um computador nos limita. Portanto, há que ser imaginativo, que como estamos a fazer hoje, que já não via nenhum de vocês há muito tempo presencialmente, portanto, o facto de estarmos a ver as nossas caras já ajuda, e este tipo de ferramentas eu creio que vai ganhar peso no futuro nas casas de pneus. Eu também vou por esse caminho. Portanto, parece-me evidente que o online ganhará peso, e refiro o que disse antes, não na venda, do clique da compra. De toda a parte do assessoramento, de toda a parte da relação com o cliente, até à hora de ter que ir ao ponto de venda fazer a montagem do. Mas aí, se calhar, sim me come, como dizia, há uns que, o que eu estava a falar, há alguns que ainda não estão a cumprir todas as regras que deveriam de cumprir. Portanto, quiçá esse, na minha critério de eleição de compra, fica de fora já, portanto já nem sequer o vou visitar. Portanto, é algo muito... É uma... Como dizer? É parte online com o mix presencial, mas esse presencial eu tenho que garantir que estou seguro quando eu for visitar. E o online isso também me pode permitir vender as minhas instalações, vender aquilo que estou a fazer, mostrar o que é que estou a fazer em prol da segurança do consumidor, da limpeza dos carros, da desinfetação, portanto, tudo isso. No entanto, eu creio que o mix vai existir e creio, sinceramente, nós, nos fabricantes, acreditamos que o peso digital vai aumentar na relação com o cliente. Mas agora, Manuel Félix, também em relação a esta questão, a relação vai ser cada vez mais digital, não é? Também considero. Eu aqui tenho que concordar e discordar com os meus colegas. Concordo que, efetivamente, todos nós teremos uma maior propensão para estarmos mais abertos, a nossa mente mais aberta para o digital, mas há aqui um pormenor que eu acho que é muito importante. É que para que isso seja feito é preciso que haja investimento. Ou seja, as empresas têm que estar preparadas e têm que ter os meios para poderem comunicar digitalmente com os seus clientes. E se nós formos a analisar, não são assim tantas, com exceção daquelas que estão organizadas em redes oficiais, que eu há pouco dizia, que têm um conceito de mobilidade, digamos assim. As outras estão pouco preparadas para fazer isso. Portanto, se o digital for pegar no telefone, ligar, em vez de ir perguntar o preço, pegar no telefone, ligar, diga-me o preço, e se calhar eu posso considerar que isso então vai funcionar. Agora, se o digital for eu ter uma página online, já nem falo de uma página no Facebook, mas falo de uma página online, onde eu possa consultar aquilo que o cliente tem, ou que o meu potencial fornecedor tem, e onde eu possa ter o meu pricing, e onde eu possa escrever os meus serviços, e onde eu posso dizer que faço uma higienização do veículo, ou que vou buscar e levar, ou que nós cumprimos com o protocolo sanitário que a ACAP delineou e que temos o selo de estabelecimento seguro e que cumprimos com todas as normas. Aí tenho algumas dificuldades em aceitar que isso vá acontecer rapidamente, porque não há investimento, não há capacidade neste momento para as empresas fazerem investimentos. E isso, quer se queira, quer não, são coisas que a maior parte das empresas, nós é raro hoje irmos a uma empresa e dizer, mas você tem site? Epá, e tal, está em desenvolvimento, estamos a trabalhar nisso e tal, não sei o quê, mas já não trabalhamos há 5 anos ou 6 ou 7, não é? Portanto, terão que ser criadas funções, inclusive algumas por parte de fornecedores, que disponibilizem ao cliente essa possibilidade, a possibilidade de ele estar numa plataforma onde efetivamente ele está presente com a sua empresa, mas que isso não lhe representa um investimento de 4 ou 5 mil euros e a manutenção de um site e os custos mensais que isso tem. Portanto, eu penso que sim, digital, aliás hoje toda a gente tem telemóveis, toda a gente gosta de consultar e ver no telemóvel o que é que acontece, mas atenção, é preciso que as empresas se preparem para isso. E eu acho que os nossos empresários, haverá uma grande parte que está realmente vocacionado e tem disponibilidade mental, porque isto acima de tudo é disponibilidade mental e a seguir a disponibilidade financeira para poder fazê-lo. E esse é o grande problema que eu vejo para que a relação se torne digital com o cliente. Concordo plenamente com o Nuno. O momento da compra, por mim, esqueçam, nós somos como somos e, portanto, gostamos de ir ao local, estar lá e fechar o negócio, entre aspas, com a pessoa.
Agora, eu posso consultar a página online, posso saber, ter uma fotografia da fachada, posso ter uma fotografia dos trabalhadores, e neste momento, eu estou-me, por exemplo, agora a lembrar de uma empresa que eu, por acaso, sigo a título pessoal no Facebook, que é uma empresa muito conhecida do mercado nacional, uma empresa de pneus, tem feito um trabalho extraordinário de divulgação, que há tempos até fizeram uma dança para mostrar aos clientes esta história, para apresentar de uma forma diferente. E, portanto, aí sim, estão presentes, têm todas as ferramentas e aí haverá uma relação digital. Na maior parte, eu diria, é complicado por causa do investimento que é necessário para isso. Muito bem, muito obrigado. E a próxima questão tem a ver, vamos falar um pouco de futurologia, em que eu pergunto como é que antevém a retoma do setor e se calhar podíamos já abordar estes últimos meses, de março para abril, já temos possivelmente números, mas como é que, quando é que consideram que o setor irá estar como estava no início do ano e pergunto ao Nuno Ferreira para dar a resposta a esta questão, sendo o primeiro. Não é fácil, não é? A bola de cristal eu esqueci-me dela, ou melhor, partia no início da pandemia. Não, quer dizer, é claro, como disse antes, os impactos sobre o nosso mercado e sobre as nossas vendas e sobre os nossos lucros, obviamente que é fortíssimo, e não há volta a dar. Agora, quando é que vai retomar? Quer dizer, em março, prevemos que entre março, já sabemos, não é? Março e abril já passou, realmente houve uma quebra forte. Eu creio que até julho, finais de julho, não nos vamos pôr em cifras idênticas às do passado, mas que o mês de maio já demonstra, à data de hoje, uma evolução boa, sim. Eu hoje vi de manhã um estudo que passa a CAP normalmente sobre um questionário que fazem as empresas são sócios, sobre os volumes de negócio. Eu estou a falar de memória, mas eu creio que mais de 60% das empresas já estavam em cifras de 60% a 70% da faturação normal, em período normal. 55. 55 hoje. 55 a 60, sim. Quer dizer que já há aqui um bom indicador que realmente o PENS de maio já se nota uma recuperação e nós, fabricantes, acreditamos que esta recuperação vai ser consolidada no mês de junho e no mês de julho. Daí para a frente, pois vai depender também do como se reativa a economia, da confiança do consumidor, que é importante também, do que é que o verão nos vai trazer. Portanto, é prematuro indicar um valor concreto, mas é evidente que tem impactos e que a retoma, esperemos que comece de uma forma mais evidente já a partir de junho, tomando por sinais positivos também aquilo que já aconteceu em maio. Muito bem. Já agora, Manuel Félix, em relação à retoma do setor, quais é que são as suas perspectivas? Como é que... Nós, como eu já referi há pouco, nós estamos aqui, eu até costumo brincar, nós os distribuidores somos os entalados, não é? Estamos entalados entre o retalho e estamos entalados entre o fabricante. E então, se o retalho corre bem, como é óbvio, os distribuidores correm bem, e as coisas correm bem para os fabricantes também, e ao contrário, não é? Eu diria que há um mês e meio atrás, ou há um mês atrás, se alguém me perguntasse o que é que ia acontecer, como se questionava na altura, eu tinha uma perspectiva que nós só iríamos estar ao nível de 2019 no primeiro trimestre do ano que vem, 2021. Esta era a minha perspectiva pessoal, a minha análise e na empresa onde eu estou era isso que eu pensava. Entretanto, com a evolução do tempo e especialmente com a situação do mês de maio, estou um bocado preocupado no bom sentido, ou seja, parece-me que falta-me saber neste momento se aquilo que o Nuno está a dizer que é verdade e que se sente, se isso é uma coisa consolidada ao longo do tempo, ou seja, que se vai consolidar em junho e que se vai consolidar em julho. Tudo indica que sim, mas efetivamente eu faço essa ressalva porque eu costumo dizer que quando a esmola é demais o santo desconfia, quando a esmola é demais o santo desconfia, e eu acho que a esmola está a ser demais e portanto acho que é bom que nós tenhamos aqui alguma prudência e que desconfiemos um bocadinho da situação. Temos que ser otimistas. Eu acredito que se as coisas continuarem como o Nuno estava a dizer e que continuarem como maio, junho e julho, eu acredito que ninguém é capaz de recuperar 100% do volume de negócios do ano passado até ao final do ano. Portanto, tenho essa ideia.
mas também a quebra no final do ano não será uma coisa catastrófica. Se calhar andarão uns nos 20%, outros nos 10%, outros nos 5%, outros nos 15%, andará alguns por aí entre os 0% e os 20% de quebra em relação a 2019. Acho muito difícil chegar aos números de 2019, este ano, mas estou convencido que, mantendo-se aquilo que nós estamos a ver, e eu ressalvo, porque acho este mês de maio tem havido uma tendência gradual, portanto, março caiu, abril caiu, depois começou a subir, depois maio começou a subir, tem havido uma tendência gradual, mas falta efetivamente saber se isto é algo que vai durar. Alguém há pouco fazia aqui uma pergunta sobre uma possível segunda onda do vírus. Eu neste momento, honestamente, não sei, não acredito muito que isso possa acontecer, mas é como o Pedro, é como o Nuno dizia, eu também parti a bola de cristal no princípio, e também agora a gente cada um diz o que lhe apetece, e depois as pessoas que nos ouvem tiram aquilo que acham que é o mais importante. Efetivamente, eu acho que ninguém vai conseguir recuperar este ano a 100% em relação ao ano passado. Iremos ficar provavelmente entre 0% a 20% ou 25%, dependendo das empresas, e falo na área da distribuição, e o próximo ano espera-se que seja um ano que, se tudo correr normalmente, voltará a 2019, aos dados de 2019. Obrigado, Manuel. E Pedro Nascimento, a sua análise em relação à retoma das oficinas, neste caso. Pronto, eu às vezes gosto de extrapolar um bocadinho, até porque temos que fazer mapas constantes, temos que fazer uma análise quase quinzenal do crescimento das vendas. Eu tenho aqui um cenário um bocadinho mais pessimista. Eu habitualmente nem sou muito pessimista, mas neste cenário, e a minha projeção é a seguinte: nós em março, abril, tivemos uma quebra, digamos, 75%, 80%, 75%. Neste momento estamos com 50% de média de vendas, 50%, 55%. Estamos a ter um crescimento em média de 10%. Eu acredito que nos próximos meses, portanto, no mês de junho, possamos ter um decréscimo na ordem dos 10%, um decréscimo de quebra de vendas. Portanto, estamos nos 50% este mês, no mês seguinte iremos ter 60% de vendas, com uma quebra de 40%, no mês seguinte 30% e assim sucessivamente até chegarmos a novembro e provavelmente em novembro andarmos ali dentro da média de vendas relativamente ao ano anterior. Isto vai dar uma quebra acentuada no final do ano de menos 20% de vendas face ao ano anterior. Isto mais menos 5% não há de fugir muito. Esta é a minha... Eu não tenho nenhuma bola de cristal, mas acredito que é isto que vai acontecer. Porquê? Porque nós dependemos muito do turismo, independentemente de nós começarmos a andar na rua e os restaurantes começarem a abrir, entretanto o país há de abrir, o turismo não vem, a não ser que haja aqui um boom de turismo na entrada do nosso país, mas isso também corremos um risco de poder haver um excesso de contaminação e isto inverter logo na totalidade. Portanto, se houver aqui um controle na área do turismo, nas entradas, e se não houver aqui uma situação de descontrole na área das contaminações e não excedermos o rácio de 1%, portanto, de 0,9% de contaminação de pessoa para pessoa, eu creio que nós vamos aqui reduzir 10% cada mês. E chegamos a novembro, provavelmente com o mesmo índice de vendas que tivemos no ano anterior. Isto é a minha previsão. Em novembro, depois vos direi, mas para o mês que vem vamos tentar fazer essa análise, mas era engraçado irmos recuperando. Eu creio que vai ser assim. Muito obrigado, Pedro. E estamos a caminhar para o final do nosso webinar. Tenho mais umas questões que estavam programadas, nomeadamente a contribuição que as comissões especializadas que os senhores representam têm dado ao mercado durante este período. Não sei se alguém quer falar em nome de todas as comissões ou se, por exemplo, o trabalho da Comissão dos Produtores tem sido ativo e tem contribuído realmente para esclarecer o mercado. Antes de responder, João, permita-me só voltar um bocadinho atrás, até para, isto já andamos aqui à volta da bola de cristal, mas só para os dados que existem, temos de nos agarrar a esses dados e tentar analisar esses dados e ver para onde é que eles nos levam. É verdade o que o Pedro acabou de dizer, que o turismo vai ter um impacto fortíssimo de imensos quilómetros em muitas áreas e a nível económico também, mas
Também é verdade que o férias cá dentro, se calhar vai-nos fazer quilómetros que antigamente não fazíamos, possivelmente não compensa, mas originará aí uma economia doméstica também importante. Há uns dados do Google sobre a procura de palavras e é curioso que em maio, na semana de 11 a 17, a procura pela palavra pneus atingiu o segundo valor mais alto deste ano, que coincidiu mais ou menos com a segunda fase do desconfinamento, ou da primeira fase do desconfinamento do dia 18. Portanto, foi um dado que eu vi e chamou-me a atenção. A reabertura, se calhar, também dos centros de inspeção também motiva isso. Os carros que estiveram parados necessitam de manutenção, alguma até não esperada no início da pandemia, que afinal de contas vão ter que o fazer, porque a bateria, já me aconteceu a mim no carro da minha esposa, pois ficou parado o carro muito tempo e teve que mudar. Portanto, há aqui uma série de coisas que nos permitem dizer que realmente o junho e o julho podem ser meses já de um intensificar dessa recuperação. Agora, relativamente à pergunta que o João fez, da Comissão, apesar de cada fabricante, e eu como representante da Comissão de Fabricantes, cada fabricante tem os seus protocolos de atuação e cada um tomou as suas iniciativas, mas como Comissão, obviamente, estamos implicados em promover a segurança e a defesa do setor e em participar em tudo o que tenha a ver com isso. Nesta situação em particular, e acho que alguém já referiu isso, mais do que ações individualizadas, o facto de estarmos na ACAP, que abrange todo o setor, fez com que encarássemos isto como um reto supra-comissões, digamos assim, em que todas, afinal de contas, temos uma participação para que no final o que saia daí encaixe no setor. Já se falou do selo, já se falou do protocolo de segurança e higiene, portanto tudo isso foi desenvolvido no seio da ACAP e contou com o apoio das comissões, no caso em concreto da represento, que a Comissão de Fabricantes. Portanto, aqui contará e sem dúvida nenhuma que estaremos presentes e dizemos que sim quando estas coisas acontecerem. Muito bem. Em relação então à contribuição da Comissão dos Distribuidores, Manuel Félix, que eu subscrevo as palavras do Nuno, nós encaixámos-nos dentro daquilo que é o PAI, portanto a comissão representativa de todas as comissões, e foi nessa base que nós participámos e demos o nosso contributo. Temos tido reuniões de cerca de 2 em 2 semanas, 3 em 3 semanas, e de onde saíram algumas ideias, de onde foram algumas coisas debatidas, e temos basicamente participado nisso e dado aí todo o nosso apoio a essas coisas que a ACAP tem desenvolvido. Muito bem. E Pedro, em relação à Comissão então, dos Retalhistas, como falou há pouco, vai também integrar a Comissão da Mobilidade, mas também... Exatamente. Mas, peço João, para quem nos está a ouvir e que não faz ideia ou que ainda não percebe como é que funcionam as nossas comissões, eu faço aqui um pequeno resumo para quem não sabe, para perceber entender. A ACAP é uma associação, a principal associação do setor automóvel em Portugal. E eu vejo-a como um polvo que tem vários tentáculos. Esses tentáculos são as áreas, cada uma que elas representam, desde a área automóvel à náutica, por exemplo, aos fabricantes de automóveis, por aí fora. Nós temos uma área que é muito específica, que é o pós-venda, e que temos várias mesas representativas numa voz única, que é a de PAI, que é o Departamento Independente de Peças, onde está incluído os pneus, os fabricantes de pneus, os retalhistas, a mobilidade, etc. E temos feito, dando aqui um pouco de valor ao nosso trabalho, temos feito um trabalho exemplar em Portugal e não só, porque a PAI, representada pelo Dr. Joaquim Candeias na FIGEFA, nós temos feito um trabalho exemplar e temos que nos orgulhar daquilo que temos feito nos últimos anos em prol do nosso setor. Eu tenho que eu vejo-me na obrigação de dar aqui uma palavra de agradecimento à Comissão em que estou inserido e tenho trabalhado, tem sido a Comissão de Mobilidade, liderada pela Raquel Marinho, e nós temos feito um trabalho exemplar, que é, não sei se já tiveram a oportunidade de todos verem um vídeo sobre aqui o estado de emergência e as aplicações que as oficinas devem de fazer. Portanto, saiu agora para lançarmos agora também os novos sinalétrica, etc. Portanto, temos tido uma preocupação de sermos rápidos e estarmos ao lado dos nossos associados e que estão connosco na ACAP, e não só, e tem servido de exemplo para todos os outros que não estão associados a nós.
E eu continuo a dizer que todos juntos somos mais fortes e lanço sempre aqui um desafio para que se associem. Eu não vou dizer para se associarem à ACAP, poderia dizer, mas eu também não ganho nada com isso, mas tenho a certeza que há uma vantagem em estarmos associados todos somos mais fortes e todos puxamos um pouco mais pelo nosso setor. E deixar também aqui uma palavra de apreço também ao João e às revistas da especialidade, que muito têm dignificado o nosso setor e têm-nos apoiado e ajudado a divulgar tudo aquilo que fazemos e todos os serviços. Portanto, também tem havido um grande desenvolvimento da área nos últimos anos e isso deve-se a todos nós que estamos aqui também a falar. Mas pronto, mas tenho que dar aqui uma palavra para à Comissão de Mobilidade, porque tem feito um trabalho exemplar para estar o mais atualizada possível e estar ao lado das oficinas todas em geral, sem discriminar seja quem for. E a ACAP está de parabéns aí. Muito obrigado, Pedro. E já ultrapassamos o tempo do nosso webinar, mas eu não quero então terminar sem pedir a todos que deixem uma mensagem ao setor em relação ao futuro. E começo então por pedir ao Nuno que mensagem é que quer transmitir no final deste webinar ao setor. Faz favor. De otimismo, uma mensagem de otimismo, como não podia ser de outra forma. Há que acreditar que Portugal, conforme foi um bom exemplo na fase do confinamento, e os resultados estão aí, pois também será um bom exemplo na fase do desconfinamento, e acreditar que este regresso à atividade normal, pois progressivamente fará com que aumente a mobilidade. Portanto, somos um setor, como já disse antes, passamos por outras crises, somos resilientes, resistimos às mesmas, os empresários são fortes e sabem no fazer, e somos um setor fundamental para a mobilidade, por isso o Governo, como vimos antes, também tornou-nos prioritários e fez com que as casas de pneus estivessem abertas nesta fase. Portanto, o pneu é um elemento fundamental para as locações de pessoas, de mercadorias, e como tal é importantíssimo para a economia de qualquer país. Portanto, esta crise não apagou isso, também não vai apagar a vontade de juntos encontrarmos soluções para enfrentar estes desafios e ganhar. Portanto, afinal de contas, eu terminaria a dizer que somos um setor parceiro da mobilidade, que a economia precisa do nosso setor e tivemos passado, temos presente, mais duro ou menos duro, e seguramente teremos futuro. Portanto, a mensagem só pode ser esta, de otimismo, e que daqui a um ano estejamos a fazer outra como esta e a dizer que os volumes estão iguais ou superiores ao que foram no passado e que as empresas estão mais sólidas que antes. Obrigado, Nuno, pela sua mensagem e participação. Peço então também ao Manuel para terminar com uma mensagem sobre o futuro para o setor. Eu estou otimista, como o Nuno, mas mais do que uma mensagem, eu gostava de deixar aqui uma nota para que as pessoas pensem disto, e principalmente os empresários desta área. Preocupem-se com a gestão das empresas. O negócio acabará por, se está lá, digamos assim, acabará por entrar se a empresa cá estiver. Se a empresa não estiver cá, porque foi mal gerida, não adianta nada nós andarmos à procura agora de uma forma desenfreada, à procura de negócio, à procura de fazer alguma coisa, se nós não gerimos a empresa hoje, para ela cá estar daqui a 1, 2, 5, 10 anos. Eu costumo dizer que eu só consigo mudar o que vou fazer amanhã ou o que vou fazer daqui a pouco. O que eu fiz ontem já não consigo mudar, já está feito. Então acho que está mais do que na altura das pessoas olharem bem para as suas empresas e verem o que é que têm que fazer para serem empresas organizadas, estáveis, empresas que prestam serviços de acordo com aquilo que é a legislação, empresas que têm a sua saúde financeira acautelada, empresas que cumprem as suas obrigações com os seus colaboradores. E nesta fase que agora andamos nestas coisas das máscaras e da proteção e não deixar de entrar os clientes, essas coisas todas, serem empresas que se preocupem em destacar para o futuro. Esse é o grande ponto que eu gostava de deixar. E para isso acho que é fundamental que as empresas se preocupem com a gestão das empresas. Infelizmente nós temos pessoas que abriram empresas mas não têm experiência de gestão. Há cursos, a ACAP disponibiliza, por exemplo, um curso de formação com formação em várias áreas, desde o marketing à logística, desde a área comercial, à gestão, à análise financeira. Portanto, esse curso é um curso bom que as pessoas deveriam frequentar, que as pessoas deveriam ver quais são
e até deixo aqui uma ideia, porque não esse curso passar a ser também desta forma, neste formato, em vez de obrigar à presença física. Portanto, acho que é extremamente importante que as pessoas se concentrem na gestão das suas empresas para que, como me diz, tiveram passado, presente é duro, mas que estejam cá no futuro. E para isso é preciso, eu não vejo de outra forma. Nós podemos agora todos desatar aqui a oferecer as coisas, a perder margem, a deteriorar mercado, que a única coisa que vamos fazer é que uma parte das empresas não vai cá estar daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos. E acho que todas devem estar desde que olhem para esse ponto, que para mim é um ponto fundamental. Obrigado, Manuel. Peço então também ao Pedro uma mensagem para o futuro. Faz favor. Vou deixar aqui uma mensagem para os empresários na área dos pneus pensarem muito bem, que é, o setor dos pneus está a sofrer uma grande, esquecendo agora a área do Covid, mas o setor dos pneus está a sentir uma grande transformação. As oficinas, hoje em dia, já todas colocam pneus e as empresas de pneus começam a ter serviços rápidos e de mecânica dentro das suas limitações, mas dentro daquilo que conhecem. Porque é mais fácil uma oficina colocar pneus do que propriamente uma casa de pneus entrar pela área oficinal. Mas o que é certo é que se juntarmos estas duas empresas, cerca de 3.000 oficinas em Portugal, mais 1.500 oficinas de pneus, ou casas de pneus, como podemos dizer, significa que vamos ter aqui um boom de serviços para a mesma quantidade de carros e para a mesma quantidade de clientes. Isto não vai dar para todos. E não vai dar para todos e vamos sofrer um pouco com isto nos próximos anos. Nos próximos anos, eu diria, provavelmente no próximo 1, 2 anos, porque quem não reagir, garantidamente vai ficar para trás. Portanto, deixo aqui um conselho muito importante para pensarem nisto e não perderem tempo. Agora, há aqui uma coisa que não falámos, que são as redes. E as casas, o Félix estava a falar muito bem que os gestores de uma oficina de pneus têm dificuldades, grande parte deles tem dificuldades em fazer uma projeção ou fazer uma análise do que se passa na sua própria empresa. E as redes aqui, na minha opinião, têm um papel fundamental e até à data têm estado muito aquém disso. Porque hoje em dia, o facto de pertencermos a uma rede e as redes foram formadas com a gênese de ganhar mercado. Digo o que disserem, quem tem uma rede é para ganhar clientes e para vender. E depois dá aqui algum apoio em termos de publicidade, em termos de imagem, alguma canalização de clientes, tem alguns benefícios. Mas o que é certo é que a gênese das redes foi para ganhar mercado aos distribuidores. Agora, o que é certo é que nesta altura difícil, e eu deixo aqui um desafio às redes e aos gestores de redes e às empresas que têm redes, para nos apoiarem a quem precisa, neste sentido. E poderiam ir bem mais longe do que isso. Porquê? Porque poderiam, a área financeira neste momento uma empresa é fundamental. Eu vejo algumas centrais de compras que se juntam e têm poder financeiro para se protegerem umas às outras. Mas uma rede, e a função de uma rede seria essa, era protegerem-se uns aos outros e apoiarem-se uns aos outros. Mas, lamentavelmente, as redes hoje em dia funcionam para venderem para quem faz a distribuição e pouco mais do que isso, entre aspas, tudo bem, dá a imagem, dá a formação, etc. O caminho é esse, mas tem que fazer muito mais do que isso. E hoje em dia, uma rede tem que estar ao lado do retalhista, seja ele de oficina, seja ele de pneus. E eu tenho uma maneira de ver isto aqui, sou muito frio a ver estas situações. Hoje em dia, as redes de pneus não têm tanta capacidade ou tanta gestão para apoiarem hoje em dia uma empresa de pneus e oficinal que não tem experiência oficinal. E o futuro vai ser a união. Portanto, se as redes de pneus estão sempre em desvantagem, as redes de gênese de pneus estão sempre em desvantagem face às redes de gênese oficinal. Porque aqui temos que ver quais são as duas gêneses de redes. Há as redes de pneus, há as redes das oficinas. Quem vai ter vantagem nisto tudo vai ser realmente as redes das oficinas. Agora, essas redes têm que apoiar o retalhista, têm que se juntar nos bons e nos maus momentos. E nesta altura é necessário ajudarem-se mutuamente. E os que estão melhor devem ajudar os que estão pior e vice-versa. Portanto, não vale a pena estarmos aqui a abrir uma rede desenfreada para ganhar mercado, mas sim convém arranjar uma rede bem estruturada e apoiar quem precisa dela. E neste momento os retalhistas precisam de uma boa rede, se estão inseridos nela e se não estão, que se inserem, porque é fundamental, porque sozinhos, há um lema na ACAP que diz, não seja uma peça solta, associe-se. E eu posso transportar isso para uma rede, não seja uma oficina sozinha, junte-se, que é mais forte. E eu sou apologista disso. Mas agora, qual rede? Há tantas redes. Agora, qual é aquela que está ao nosso lado? Digam-me,
Qual é a rede que está ao nosso lado neste momento difícil? Digam-me uma que ajuda numa dificuldade de gestão, ou ajuda num apoio bancário, ou ajuda aquela empresa que está com algumas dificuldades e que está ao lado dela. Digam-me, pode haver casos pontuais de relação fornecedor-vendedor, mas neste momento os retalhistas, além do Estado, além dos bancos, precisam de gestão e, bem como o Félix diz, as redes têm que ter um papel preponderante nisto. E eu deixo aqui um desafio às redes: qual é que tem a coragem para ajudar neste momento? Posso estar a falar de cor, mas garantidamente que não. Portanto, se vamos sair todos desta, bem ou mal, nós vamos ter que sair. O tempo não para. E boa sorte a todos. Obrigado, então, Pedro, por esta mensagem final. E chegamos ao fim deste webinar dedicado ao impacto do Covid-19 no setor dos pneus, onde debatemos alguns dos assuntos que mais preocupam os profissionais do setor. Muito obrigado aos oradores convidados, ao Nuno Ferreira, ao Manuel Félix e ao Pedro Nascimento, pela sua disponibilidade em participarem neste webinar e por toda a informação que partilharam com os participantes que nos acompanharam. E um agradecimento especial a todos os que assistiram a este webinar, que esperamos tenha sido útil e esclarecedor. Obrigado a todos e até ao próximo webinar da Revista dos Pneus. Meus senhores, Muito obrigado. até à próxima. Muito boa tarde. Até à próxima. Obrigado.